Bem-vindos a mais um programa e hoje a entrevista é com o deputado Kim, considerado um dos melhores do Brasil. Tem apenas 23 anos e foi na Câmara de Vereadores que ele mostrou a nova lei que está para ser aprovada sobre o licenciamento ambiental. Lembram? O dono da van esteve aqui em Joinville reclamando que a prefeitura não libera, ele não pode construir. Esta nova lei vai acabar com essa encrenca, segundo o deputado. Lá na Câmara ele fez um depoimento para todos os vereadores. A Câmara estava lotada e também depois deu uma entrevista exclusiva. Vai acompanhar, viu? Primeiro momento na Câmara, depois ele falando para você aqui no nosso programa. Tudo isso no oferecimento da Drogaria Catarinense, os seus 100 anos. Imobiliária Zibel, a imobiliária do aluguel. Também conosco a Full Port lá de São Francisco do Sul, uma grande empresa de comércio, importação e exportação. Também nós temos aqui as casas pré-fabricadas Allianz, casas com qualidade. E também óticas CID, além da IOT Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Vamos para a Câmara acompanhar o que o Kim falou. Sobre o deputado Kim Kataguiri já foi feito as referências, poderíamos me alongar aqui a noite inteira, porque eu pessoalmente acompanho ele há muito tempo, já tive o ensejo de assistir uma palestra dele aqui em Joinville, quando pelo MBL veio aqui se manifestar, e desde então, já antes disso, me admira que uma pessoa tão jovem tenha tamanha capacidade intelectual, tamanho conhecimento, que nas discussões que ele faz com as mais diversas pessoas desse país, não vou falar autoridades, porque a maioria não é autoridade, é lixo socialista que anda por aí, que ele tem destruído, tem detonado. Por isso, o meu respeito e a minha consideração. Um primeiro ponto é da gente tratar até quanto o licenciamento deve custar, até onde o licenciamento deve ir, qual é a competência do licenciamento ambiental. Porque hoje o licenciamento é utilizado como um instrumento de municípios, de governos, de diversas instituições, os chamados órgãos intervenientes que opinam no licenciamento, a FUNAI, o IFAM, a Palmares, o ICMBio, diversos órgãos vinculantes. O licenciamento é utilizado como um instrumento para a obtenção de recurso ou para suprir algo que o poder público deveria estar fazendo. Então, você tem empreendimentos que no licenciamento ambiental, o empreendedor é obrigado a construir escola, a construir hospital, a construir obra de saneamento básico ou de infraestrutura, coisas que são típicas do poder público, que deveriam estar sendo feitas pelo poder público, pelo município, pelo estado, pelo governo federal, e que o empreendedor muitas vezes é obrigado a construir, a manter e continuar mantendo por tempo indeterminado em determinadas emissões de licença que se lê por aí, e isso não só em empreendimentos grandes, mas em empreendimentos pequenos também. Existem casos que são exceção, mas são exceções que devem ser vistas com cuidado, porque é grave, você exigir tanto de um pequeno empreendimento. Hoje, muitas vezes o técnico do meio ambiente não tem coragem de assinar o parecer, porque posteriormente ele vai ser processado. Em razão disso, o processo vai ser judicializado, ou mesmo o empreendedor não tem a coragem de iniciar o empreendimento em determinado estado, porque aquela lei foi judicializada pelo Ministério Público Federal e está em discussão no Supremo. Isso é um caso comum. E o pior dos mundos é a gente ter, o pior dos cenários que eu vi para o empreendedor, foi um empreendedor que seguiu todas as regras da legislação ambiental fixada em lei estadual, instalou o seu empreendimento e depois teve a sua licença questionada pelo Ministério Público Federal, porque o Ministério Público considerou a lei estadual inconstitucional. Então, ele atendeu todos os requisitos que o Estado impôs e teve a sua licença retirada, porque o Estado, o Estado com E maiúsculo, em outra esfera de poder, foi lá e judicializou a situação do empreendimento dele. O que mais tem me chamado a atenção até agora, em relação ao licenciamento, não é nem o licenciamento de empreendimento urbano, nem o licenciamento de empreendimento rural, mas especificamente de saneamento, obras de saneamento básico e de infraestrutura. Estava pavimentando a estrada já estava lá, já está feita, já está pronta, está lá, um monte de barro e tal, só precisa da licença para pavimentar a estrada. Já está a licença para fazer, para instalar e para operar a estrada, já tem carro passando, só não tem asfalto. Aí você precisa passar pelo processo, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Um dos requisitos para construir essa estrada foi fazer uma passarela para macaco. Porque o órgão argumentava que asfaltar
aquela estrada, ia aumentar o fluxo de carros e ia colocar em risco a vida dos macacos que estavam lá. E me foi relatado que está lá há 5 anos e nunca passou um macaco nessa passarela. É outra relação de perde, perde, perde. O poder público perdeu, o órgão licenciador perdeu, o quem implementou a estrada perdeu, e quem está utilizando a estrada perdeu também, porque teve que pagar mais imposto para colocar uma passarela para macaco que ninguém usa. Nem o macaco usa, né? Então, isso me parece racional, né? E é justamente eu parto do absurdo, porque no absurdo é mais fácil de você construir o consenso, né? Aí tem as situações mais específicas, mais espinhosas. O licenciamento ambiental é diferente do Código Florestal. Para você planta milho, e aí no outro ano você quer plantar algodão. Hoje você precisa passar por todo o processo trifásico novamente, como se não tivesse plantação nenhuma lá. Então o que eu imagino que seja adequado? Um licenciamento de fase única, extremamente simplificado. Exemplo prático que a gente teve, um vereador, meu colega de movimento do MBL, Fernando Holliday, que fez uma comissão na Câmara dos Vereadores para revogar leis inúteis e burocráticas, né? E uma das leis que ele revogou é a lei que determina o tamanho da mesa de bilhar de boteco. E nessa lei, porque vocês vão entender já porque eu estou entrando nessa lei. O que estava acontecendo na prática? A gente foi lá, veja, efetivamente a gente estava pagando imposto para o fiscal da prefeitura ir lá, falar, pô, lacatrena, né? É meio esquisita essa dimensão aqui, viu, seu Zé? Vai ter que, né, cortar esse pedaço aqui da mesa, ou vai ter que comprar uma mesa nova maior, tal. Estava tendo a fiscalização, só que nunca ninguém tinha sido multado por isso. Aí o que a gente pensou? Bom, são fiscais que têm bom senso, né? O fiscal não faz o seu trabalho porque ele sabe que a lei não é razoável, né? Então ele tá agindo na desobediência civil porque ele acha que a lei é injusta, né? Pensamento, né? Ingênuo. O que estava acontecendo na prática? O cara estava indo lá com a trena, como a lei é subjetiva, ele estava falando, está faltando 1 centímetro de caçapa aqui. Agora, se você me pagar aí 50, 100 reais, não está mais faltando 1 centímetro de caçapa aqui. E é exatamente isso que acontece com lei burocrática que estabelece critério subjetivo, que dá o poder para o agente do poder público achacar o empreendedor. E é isso que já me relataram empresários de que já aconteceu. Do cara do órgão licenciador chegar e falar, olha, o do cara que veio aqui ontem, já saiu o licenciamento dele, você que está aí há 5 anos não saiu porque você não me pagou ainda. E aqui, parafraseando o filósofo grego Jair Bolsonaro, né, texto bom é o texto que passa, né? Então a gente precisa construir um texto que passa, o relator não é o senhor do texto, ele não vai definir o que vai estar no relatório, não é tudo que eu acredito, é aquilo que eu consegui construir com a sociedade e com os outros parlamentares. E eu quero fazer a construção mais ampla possível, para ter o debate mais amplo possível, para pelo menos ninguém poder falar, eu não fui ouvido. Para todo mundo ser ouvido, determinadas coisas serem acatadas, outras não serem acatadas, mas ter um consenso mínimo para a gente aprovar o texto. Não é tão complexo como uma reforma previdenciária, né, que é aí comissão especial, CCJ, primeiro turno na Câmara, segundo turno na Câmara, prazo para emenda, voto destaque, vota 15 destaques, vota 20 destaques, orientação de todos os líderes, vai para a CCJ do Senado, primeiro turno do Senado, segundo turno do Senado. Não. Vai para plenário, indo do plenário, vai para a comissão do Senado, passando na CCJ do Senado, já deve ir para plenário, já deve ser aprovado. Mas ainda assim, por ser um tema polêmico, é complexo de ser aprovado, e justamente por isso que eu estou aqui para ouvir, e acho até que já falei demais. Obrigado, gente. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento.
As melhores casas pré-fabricadas de Santa Catarina são construídas pela Aliança de Joinville. Qualidade nos materiais, acabamento de primeira, madeiras nobres, rapidez na construção. Fale com o dono, o Ângelo, e peça um projeto do seu jeito. Aliança, a melhor construtora de casas pré-fabricadas. Rua Albano Schmidt, 4.973, bairro Boa Vista. WhatsApp 47 988 20 90 90. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Deputado Kim, em Joinville, depois da sessão na Câmara de Vereadores, onde tu ouviu sugestões, mas principalmente tu colocou a nível nacional o que o Brasil está aguardando há muito tempo, que é a orientação de que, afinal de contas, o que se pode fazer é uma coisa, mas como vai se fazer é outra, certo? Qual foi a tua impressão daquilo que tu ouviu nos debates aqui na Câmara? Foi bastante positivo. Eu coloquei aqui que o embate na Câmara dos Deputados em relação à Lei Geral de Licenciamento Ambiental tem sido muito dos ruralistas contra os ambientalistas, e falta uma visão urbana, que é uma visão que eu acho que o Joinville deu, assim, além do que eu esperava, né? Realmente o pessoal empreende muito aqui, tem muitas dificuldades com o licenciamento. Em questões urbanas, eu não imaginava ver tantos problemas assim do licenciamento na parte urbana, e principalmente aqui uma peculiaridade do município é a questão dos recursos hídricos, né, que é tratado como rio. Qualquer valeta ali que passe um fiozinho d'água, já você precisa ter a preservação de 30 metros em volta. Então, acho que foi bastante enriquecedor. Foi bom porque foi bastante representativo também, vários setores, presidentes de associações, de diferentes setores, falando sobre as suas dificuldades, e o nível também foi muito alto, né? Efetivamente, pessoas que já tinham lido o projeto, colocaram especificamente qual artigo que eles acreditam que devam mudar, que não devam mudar, questões específicas, mesmo no histórico da discussão do licenciamento, que vem aí desde 1988, pelo menos. Então, foi bastante... Antes de eu ter nascido, foi bastante enriquecedor. Ah, se vão 20 e poucos anos, não é? Pois é. Kim, você falou que está entre duas forças, aqueles que defendem, de uma certa forma, o meio ambiente e aqueles que querem utilizar o meio ambiente de uma forma mais produtiva. Tem um meio termo aí? É o que eu estou tentando encontrar. Não sei ainda se vai ser possível, porque eu preciso construir com as lideranças de todos os setores, mas é uma coisa que eu também coloquei na exposição. Quando você é relator de um projeto, não é a sua vontade, né? Você não é autor, você não desenha o projeto como você quer, não é a sua convicção, mas é o que você consegue construir para que o projeto seja aprovado, né? Você está, portanto, apresentando, eu vou tentar aqui deixar as coisas um pouco mais simples para as pessoas que estão em casa, quase que uma receita de bolo. Você tem que usar isso, fazer aquilo, para depois ter a licença aprovada. Exatamente. Então você não entra no mérito da questão. Você dá a regra do que precisa ser feito para conseguir aquela licença, certo? Isso, porque hoje também tem uma confusão muito grande, né? Cada cidade faz a sua própria receita de bolo, e aí passa a receita, o estado também faz uma receita de bolo, e aí você não sabe se você segue a receita da cidade ou do estado, e aí vem o Ministério Público e fala, não, as duas receitas estão erradas, vamos discutir aqui no Supremo Tribunal Federal qual que é a receita certa. Então, vamos fazer uma nova. E vamos fazer uma nova, e aí o judiciário legislando, enfim, é uma bagunça. Então, para ter uma lei geral, todo mundo segue a mesma receita, e esclarecer, o empreendedor sabe quanto tempo demora para fazer a receita, quais são os ingredientes, o que ele vai obter de resultado final. A gente está querendo criar essa lei geral para pacificar, né? Temos aqui uma situação, talvez muito comum no Brasil, que nós temos área de mar, área de serra e área urbana. Temos, portanto, o licenciamento federal
estadual e municipal. E há conflitos. Não, isso aqui é para a prefeitura licenciar, não, isso aqui é o Estado que licencia, isso aqui é a União. Isso vai ser também pacificado na tua lei, no teu relatório, melhor dizendo? Vai ser pacificado, né? A ideia é justamente parar com esse... E foi uma reclamação que eu escutei hoje aqui, né? Que o empreendimento... ora o município diz que quer licenciar e o Estado também, ora nenhum dos dois quer licenciar. Fala, não, é com o Estado, não é com o município, aí fica jogando essa bola e aí o licenciamento não sai, não gera emprego, não gera renda e o cara fica lá a ver navios. Então... Doado, cada um no seu quadrado, é o que tu vai dizer. É isso, para colocar exatamente qual que é o quadrado de quem, qual que é o porte que deve ser licenciado por cada um e especificar, claro, que sendo uma lei geral, ela vai dar margem para que os municípios e os estados adequem para suas realidades locais. Uma coisa importante que você falou aqui é a questão da corrupção. Até agora o que se vê são facilidades e dificuldades. O fiscal vai lá, ou o chefe do fiscal diz, isso aqui... Até você usou um exemplo de uma mesa de sinuca, né, 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, e quem fazia essa variação do metro era quem recebia o dinheiro, o fiscal corrupto. Isso também vai diminuir com o novo regramento que vocês estão apresentando? Não, sem dúvida, porque você tem regra objetiva, você não dá mais aquela margem de interpretação, né, o poder discricionário do fiscal de determinar o que é e o que não é que está determinado na legislação. Hoje o que a gente chama de um tipo aberto, né, de uma legislação aberta em que você tem muita margem para interpretação. Né? Hoje, né, porque a lei, até o primeiro anista de direito está familiarizado com essa analogia, né? A lei é um quadro, né? Um quadro em que o juiz é o pintor, mas ele tem que pintar ali dentro do quadro. Certo. O problema é que hoje, na questão do licenciamento ambiental, a gente tem o teto da Capela Sistina inteira para o juiz pintar. Então, e nem todo juiz é Michelangelo. Então a gente tem um problema grave. Exato, e a gente tem um problema grave em relação a isso. Então, delimitar, deixar objetivo, dar prazo, ajuda bastante a combater corrupção, porque aí você tira a desculpa do cara que não quer dar a licença só para esperar propina. Porque você fala, ó, seguir isso. Cadê a margem para interpretação? Não tem. Então você tem que me ceder ou eu vou lá no Ministério Público denunciar. Outra coisa importante que você falou é a respeito do licenciamento para o pequeno, para o médio e para o grande empreendimento. E você citou a questão de que hoje é necessário a um posto de gasolina o mesmo tipo de documentação que vai para uma hidrelétrica. Também isso será regularizado por você? Sim, tem estados que chega a esse absurdo e isso também será tratado na Lei Geral do Licenciamento. Aliás, acho que é um dos principais pontos, né? Facilitar o máximo o pequeno empreendimento de baixo impacto ambiental, não tem o menor sentido a gente penalizar o pequeno, que é uma crítica, inclusive, que eu tenho feito a alguns colegas lá na Câmara, na discussão, por exemplo, da legislação que vai vir em resposta ao desastre de Brumadinho. É uma situação específica, é um minério de ferro, é determinada barragem, e aí se faz uma lei rígida demais que se estende a outras minerações e outras operações muito menores que vão ficar inviabilizadas em razão disso, por uma resposta casuística de algo que aconteceu agora e está no calor do momento, então tem vontade política para aprovar. Então, estou fazendo a legislação com bastante calma, ouvindo os diversos setores, analisando diversas situações, para a gente não punir o pequeno pelo erro do grande e também não tratar o grande com a mesma leveza que a gente trata o pequeno, né? Então precisa ter equilíbrio. O Brasil fabrica índios. É uma coisa impressionante. A gente fabrica carro, a gente fabrica uma série de coisas, mas também tem índios, muitos do Paraguai. A gente importa de lá uma série de bugigangas. Mas aqui na região também se importa índios do Paraguai. Pode acreditar, deputado. E tu deste um exemplo aqui de Roraima, não é? Que tem... De Belo Monte. Belo Monte. Exatamente. Que tem lá... Tinha até então, antes de iniciar o licenciamento... Tinha 3 tribos. 3 e depois... Mais de 30. Cresceram, produzimos tribos de índios lá. Né? Como é que vai se regularizar? Aqui em Santa Catarina, na nossa região, temos a mesma esculhambação. Uma estrada que era para ser duplicada, não tinha índios, daqui a pouco apareceu um monte de gente com cesta e quer indenização por aquilo. Outra região quer se fazer também uma obra importante, já consolidada, não pode, que vieram índios do Paraguai, dizendo que aqui são terras indígenas. Isso vai poder acabar com nessa nova modalidade legal?
As melhores casas pré-fabricadas de Santa Catarina são construídas pela Aliança de Joinville. Qualidade nos materiais, acabamento de primeira, madeiras nobres, rapidez na construção. Fale com o dono, o Ângelo, e peça um projeto do seu jeito. Aliança, a melhor construtora de casas pré-fabricadas. Rua Albano Schmidt, 4973, bairro Boa Vista. WhatsApp 47 98820 9090. Aqui em Santa Catarina, na nossa região, temos a mesma esculhambação. Uma estrada que era para ser duplicada, não tinha índio, daqui a pouco apareceu um monte de gente com cesta e quer indenização por aquilo. Outra região quer se fazer também uma obra importante, já consolidada, não pode, que vieram índios do Paraguai, dizendo que aqui são terras indígenas. Isso vai poder acabar com nessa nova modalidade legal? Pode acabar porque os chamados órgãos intervenientes, que são aquelas entidades que estão interessadas no licenciamento, que são afetadas. Então, se tem algum patrimônio cultural, o IFAM, que protege o nosso patrimônio histórico, se manifesta. Se tem alguma tribo indígena, a FUNAI se manifesta, ICMBio se manifesta. Se manifesta que diz não. Não é que diz não, é que diz sim, desde que construa uma nova sede para a FUNAI, ou no caso de Belo Monte que eu dei, que é o mais absurdo, compre caminhonete de luxo para a tribo indígena, ou compre celular para a tribo indígena, especificando ainda o modelo da caminhonete. Eles escreveram. Isso, na emissão da licença. Poxa. É esse celular, é esse modelo, é essa caminhonete, é esse modelo. A FUNAI é chato, os índios Então, enfim, essa indústria, digamos assim, acaba porque hoje o órgão licenciador, a Secretaria de Meio Ambiente, é obrigada a acatar tudo que esses órgãos dizem. Certo. Mesmo que eles não queiram. Mesmo que eles não queiram. Ah, não, isso aqui não é correto. Isso, o secretário municipal não tem poder nenhum nesse sentido, nem o estadual. O que a gente está fazendo na legislação geral é empoderar o órgão licenciador, o emissor da licença, a nível estadual e a nível municipal, que ele é obrigado sim a ouvir todas essas entidades, promover a audiência e escutar o que elas têm a dizer, com um prazo determinado, que hoje praticamente não tem. Mas não é obrigado a acatar tudo o que elas dizem. Então, a Secretaria de Meio Ambiente pega aquilo que acredita ser razoável e coloca como condicionante medida mitigatória e compensatória para os impactos ambientais. Aquilo que acha que é exagero, deixa de lado. Quando tu falas em uma das coisas importantes, são prazos. Quando a gente se fala em prazo, é o seguinte, quem é que tem prazo? É para quem entra com o processo e apresenta os documentos, ou quem deve analisar o projeto com um prazo final? Se ele não cumprir, o processo está liberado. Não, o prazo é para quem analisa, né? Porque o empreendedor tem o maior interesse de entregar tudo o mais rápido possível. Então não precisa estipular prazo para o empreendedor, porque ele já é o interesse dele. Se ele não cumprir o prazo, né? Não vai ter. Não é interesse dele não cumprir o prazo. O problema é o órgão licenciador, por exemplo, no caso de São Paulo que eu citei, na hidrelétrica, que demorou 10 anos para dizer não. Então, que podia ter dito não no primeiro ano já, né? Tudo bem que hidrelétrica precisa do estudo de impacto ambiental, do relatório de impacto ambiental, precisa da análise em separado da licença prévia, da licença de instalação, da licença de operação, precisa ouvir diversos órgãos intervenientes, etc. Mas, em um ano dá para você ter feito esse trabalho e falar não. Mas onde estarão esses prazos? A lei não pode determinar a sua, né, que você está agora relatando. Olha, tem um ano para isso, 6 meses para aquilo, quem é que vai dizer qual é o prazo? Na verdade, de acordo com o porte e a natureza da atividade, nós vamos estipular os prazos. Já com data marcada. Já exatamente os prazos, para 2 prazos. Um para os órgãos intervenientes se manifestarem e outro para o órgão licenciador emitir ou não a licença. Como uma reclamação que se tem hoje em relação aos órgãos intervenientes é que na legislação hoje existe prazo para os órgãos intervenientes se manifestarem. Só que eles um pouco se importam com o prazo e não acontece nada. Qual é o mecanismo da legislação que está sendo construída para impedir esse tipo de abuso? O parecer não é mais vinculante. Então, se o órgão interveniente não se manifestar, a licença pode ser concedida da mesma maneira. Ele simplesmente não vai ser escutado. Então, agora, a gente tornou interesse do órgão se manifestar o mais rápido possível, assim como é o interesse do empreendedor. Então, trabalhando com incentivos, né, a gente consegue construir, sem criar nenhum tipo penal para punir quem não está no prazo, nada disso. Simplesmente mexendo nos incentivos, a gente consegue fazer. Virando a página. Há um tempo atrás, você estava do lado do muro, onde o MBL, do qual você é um dos criadores, fundadores, enfim, pedindo a cassação da Dilma. Né? Você estava do lado de fora do palácio. Agora você entrou no palácio. Não, no palácio não.
Entrei no Congresso. Palácio está o Bolsonaro. E essa relação do Bolsonaro, tu vai trocar o muro dizendo assim, não, chega um ponto que o Bolsonaro também pode perder a cabeça? Não, se ele cometer crime, para mim, não interessa se é de esquerda, se é de direita, cometer o crime tem que ser punido. É o que foi... exatamente. É o que foi colocado ontem. Tive uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça, né? Porque tinha uma bancada do PT falando, mas vocês não falam do Queiroz, mas vocês não falam do Flávio Bolsonaro, mas vocês não falam do vazamento do Moro. Aí eu falei, bom, eu posso falar que o Lula é criminoso, está preso, está condenado, é bandido, tem que estar lá mesmo. Eu não posso falar que o senador Flávio Bolsonaro é bandido porque não foi condenado ainda. Mas do que eu já vi que foi levantado pelo Ministério Público, eu não acredito que exista defesa plausível. Né? Então eu posso muito bem falar que cometeu crime, se cometeu crime pode ir para a cadeia. Mesma coisa com o ministro Sérgio Moro, que eu acredito que prestou um grande serviço ao país, mas se cometer crime também não está imune só porque prestou um grande serviço ao país. Também não vai ser julgado como o Lula queria nas urnas. Né? Vamos fazer um plebiscito para ver se o Moro vai para a cadeia ou não. Não. Cometeu crime, vai. Mesma coisa com o Bolsonaro. Cometeu crime, se é crime de responsabilidade, vamos votar na Câmara impeachment. Se é crime comum, vamos aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, cometendo crime tem que ser para qualquer um. Bom, tu tens então essa reforma no teu horizonte que vai ser concluída agora no mês de julho. E o próximo? Qual é o desafio que está no teu radar? Olha, uma discussão que foi o compromisso até do presidente da Câmara de levar em frente no próximo semestre é de uma PEC sobre capitalização do novo sistema previdenciário, né? Porque da PEC que foi enviada pelo governo, a PEC 6 da reforma previdenciária, foi retirado, mas foi retirado com o compromisso do presidente e dos líderes da maioria de que seria discutido em separado, porque o que retirou a capitalização da PEC não foi uma rejeição à capitalização, mas foi um sentimento de que precisava de mais debate, um debate específico e técnico em relação à criação do regime de capitalização. Isso acabou não acontecendo. Isso acabou não acontecendo porque a gente focou muito na reforma paramétrica, ou seja, nos parâmetros do sistema do regime de repartição, sem pensar num novo regime, porque evidentemente é muita coisa, é razoável a justificativa, porque é muita coisa mesmo você analisar ao mesmo tempo o parâmetro, né, aumento de taxa de sobrevida, diminuição do número de filhos por casal, sim, a pirâmide geracional, a questão do impacto fiscal, o que foi gasto nos últimos governos, etc., para você discutir um novo regime para as novas gerações. É de fato complexo conciliar as duas discussões. E o que está no meu radar nesse sentido para o próximo semestre é justamente a criação de um novo regime para as novas gerações. Vocês questionaram muito antes, e continuam, a questão da reforma política. Eu não vejo mais ninguém com essa bandeira tão forte assim, né? Ouvimos, estamos acompanhando dessa questão da prorrogação dos mandatos, ou a coincidência dos mandatos, mas uma reforma mais ampla, isso não está na pauta do Congresso. Por quê? Deve estar na pauta no próximo semestre. Não entrou agora porque a reforma previdenciária, por ser mais importante pela sua magnitude, acabou engolindo o debate. Mas em relação ao que você colocou agora da extensão de mandato de prefeito e vereador, eu pessoalmente tenho orgulho de ser um dos responsáveis por barrar isso essa semana na CCJ. Ah, é? Não, tá morto isso aí. Tu conseguiu acabar com isso? Barrado. Mas não sou sozinho, né? Eu e outros deputados. Porque é patentemente inconstitucional, né? E a gente não precisa nem entrar no mérito, né? Se é bom ou se é ruim a gente estender o mandato. Justamente na reforma. Mas foi para outra eleição, não foi a estender o mandato. Isso não existe. Isso que eu falei na Comissão de Constituição e Justiça. Se a gente aprovar isso na Câmara, no outro dia o Supremo derruba e a gente não tem nada que reclamar de ativismo judicial porque é inconstitucional. Em 2016 a gente votou para dar um mandato de 4 anos. Se de repente a gente estende para 6, se a gente criar esse precedente, então uma legislatura vence a eleição, vamos estender o mandato de deputado para 20 anos, vou ficar aqui para sempre. Então é bizarro, isso não pode acontecer. Nós falamos no teu radar para agora, daqui a 20 anos tu pretendes estar no Palácio, naquele que me referi, ou antes disso? Não pretendo não. Pretendo ficar bem longe do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada. Daqui a 20 anos pretendo ter um pós-doutorado em Direito Constitucional e estar dando aula. Tudo bem. O Brasil perderia muito se essa sua realidade acontecer. Eu espero que você esteja possa entrevistar o presidente. Vou dar minha contribuição para a academia. Boa sorte, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. A gente está indo embora, mas eu prometo outra grande entrevista como sempre. Até lá, fiquem com Deus.